Explorando Hunter x Hunter capítulo 396, eu sou o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. E hoje a gente vai falar mais um detalhezinho do capítulo 396 do mangá de Hunter x Hunter, que a gente meio que não comentou na análise do capítulo, então eu quis explanar um pouquinho aqui sobre o capítulo, né? A gente não tem costume muito ainda de fazer o explanando do capítulo, dos capítulos do mangá de Hunter x Hunter, porque a gente não sabe qual vai ser a periodicidade aí que vai estar lançando os capítulos. Mas, como ficou faltando algum ponto na análise do capítulo 396, eu decidi comentar por aqui através do Explanando. E eu esqueci de acender a luz do estúdio. Tá tão claro hoje que eu esqueci de acender a luz do estúdio. Mas enfim, a gente continua aqui comentando porque uma coisa chamou a atenção nesse capítulo, né? Uma coisa acabou chamando a atenção no capítulo, porque a fita ali na qual o Chrollo estava dirigindo a dublagem, ela definitivamente falhou. A gente percebeu, né, que o Chrollo ali, eles acabaram meio que fazendo ali uma encenação de dublagem, né, tanto ele, a Pakunoda, a Sheila, a Sarasa, todos esses personagens fizeram algumas cenas de dublagem e essa cena de dublagem acabou falhando, né, o que levou o Chrollo diretamente para o palco. A gente começa a ver ali ele diretamente ali no palco dublando outros personagens, né, dubla um aqui, dubla outro lá. O próprio Togashi, eu falei isso no capítulo, ele faz uma referência, um paralelo bem interessante ali sobre essa formação, né, essa dualidade do Chrollo como protagonista, mas ao mesmo tempo como vilão, e a gente não saber realmente qual que é a figura, qual que é a característica realmente que carrega ali ao personagem, que a gente pode dar ao personagem. Então isso é algo importante para a gente começar a observar sobre quais são as mensagens que o Togashi realmente quer passar para nós. Só que na visão que a gente tem aqui sobre o capítulo, quando o Chrollo ele vai dublar o vilão, a gente consegue observar uma aura saindo dele, né? Eu automaticamente, eu percebi apenas como uma presença marcante da dublagem, o que fez com que a inocência de todos eles, o que deixasse realmente ali muitos personagens, muitos pertencentes, muitos membros da trupe ali ficassem ainda mais aficionados com o próprio Chrollo. E a ideia da criação de uma trupe, já que uma trupe não é nada mais, nada menos do que uma companhia de circo, uma companhia de atores que vão para cima e para baixo com várias coisas realmente sendo acrescentados ali no dia a dia deles. E isso pode ser algo conectado até essa visão, ou algo até mesmo como muitos fãs de Hunter x Hunter vieram nos meus comentários falando de que pode ter sido o despertar do Nen ali do Chrollo, né? E que esse despertar do Nen do personagem fez com que todos os demais, todos que tinham alguma espécie ali de rixa com ele, tanto o Uvo quanto também o Finks ou outros personagens que não iam muito com a cara ali do Chrollo, pudesse realmente se aproximar dele e ele pudesse até mesmo subjugar os personagens, entre aspas. A gente vai estender esse ponto mais pra frente, mas essa aura manifestada no personagem, essa forma realmente como ele conseguiu passar isso no palco, pode ser uma pista que o despertar no Nen do Chrollo levou ele a unir a trupe fantasma. E aí, esse capítulo acabou sendo algo que reforça uma grande teoria no fandom, né? Eu até mesmo perguntei, né? Questionei, o Hellfang sempre tá ali me ajudando nos vídeos de Hunter x Hunter, principalmente no Discord, sempre comentando com o pessoal, o Tesk também sempre me ajudando aqui. Se vocês não participam do Discord lá, a gente tem uma aba só de Hunter x Hunter para vocês poderem conversar com spoilers free, né? A gente abre até um subchat para conversar sobre os spoilers do mangá que acabam vazando durante a semana. E aí a gente tava comentando sobre isso, né, de que a galera afirma isso com tanta certeza, né, sobre os especialistas ou coisa do tipo, que eu achei até que era algo canônico, né? O pessoal comenta até com tanta certeza, mas aí a gente chegou realmente à conclusão que não tem nada na história que leve a essa situação, de que os especialistas podem subjugar a vontade de outras pessoas que têm outros tipos de Nen, né? É bem comum
outros especialistas trazerem pessoas para perto de si e essas pessoas poderem realmente seguir essas com uma vontade, com um nem ali, com uma ligação com especialistas, né? Eu acho isso um pouquinho complicado, porque parece bastante com a temática do Haki do Conquistador, né? Que um Haki do Conquistador vai subjugando o outro ali em One Piece. E até então, em Hunter x Hunter, nós não tivemos nada sobre esse assunto, não tivemos mais nada sobre essa ligação, mas existe essa similaridade, né? Porque quando o Chrollo, ele tá interpretando, eu tô falando Gon aqui, porque eu tô com a ideia realmente que o Chrollo tá assumindo a figura de protagonista, né? Ele tá assumindo realmente essa figura de protagonista nesse exato momento, mas eu tô ali com a cabeça no Gon, não sei porquê. Mas quando o Chrollo, ele assume a figura de um vilão, e ele acaba despertando essa aura, ou é mostrada essa aura ali no capítulo, nós podemos ver as reações de personagens ali, como o Uvo, que eram personagens realmente que não tinha nenhum respeito zero ali pelo Chrollo, e o Chrollo até mesmo ali era ajudado pelo Franklin e os demais para que ele não fosse surrado toda vez que aparecia no lixão. A gente começa a perceber que até mesmo o Uvo passa a respeitar a liderança do Chrollo, passa a dar opinião, passa a dar ideias sobre como eles deveriam seguir como uma trupe para ser conhecidos como grandes vilões, né? Ele queria ser conhecido como um grande vilão, é claro, não como um vilão assim de uma história ou como um criminoso ou coisa do tipo, mas sim que eles queriam realmente se tornar pessoas conhecidas ali no mundo todo na parte da fantasia, na parte do teatro, né? Então, muitas pessoas através disso acreditam que os especialistas têm a capacidade de fazer com que outras pessoas com outro tipo de NEM consigam ter ali conexões muito mais fáceis, fazer com que as pessoas se apeguem a eles de uma forma mais comum. O que até mesmo é algo bem interessante de se observar, mas ao mesmo tempo nós temos que notar que temos um baita ponto fraco nessa teoria, né? Por mais que o Meruem e o Chrollo possam ter essas características, a Pakunoda e o Kurapika não tem nada disso, né? Tanto a Pakunoda e também o Kurapika são personagens ali de bastidores. E o Gon, né, que é o protagonista e que está sempre rodeado de pessoas, que está sempre realmente levantando a moral dessa galera, ele não é um especialista, não tem nada de especialista, pelo menos até então, né? Pelo menos até então não tem nada de especialista. E a forma realmente como isso pode ser balanceado daqui pra frente, a gente começa a perceber que existem mais furos nesse ponto fraco dessa teoria do que a gente poder afirmar que isso pode ser até mesmo uma conexão com os especialistas. Então, observando essa questão importante sobre os especialistas, eu acho que é mais fácil a gente tentar entender que os especialistas é uma carta em branco que o Togashi criou para não ficar preso muito às regras em seu mangá. Se tem um mangá, uma história que é preso em regra, é Hunter x Hunter, né? Se tem realmente uma história que é presa em regra, que você tem que fazer tal coisa, faz pacto com o Nen, faz um negócio lá o que, faz uma parada lá, tudo mais, e você não pode fazer tal coisa, senão você morre e tal, é Hunter x Hunter. Muito mais do que Jujutsu Kaisen. Jujutsu bebe muito em Hunter x Hunter disso, mas nem chega perto do que o Togashi consegue fazer. Mas aí o Togashi ele cria os especialistas para ele poder sair um pouquinho fora da sua casinha, para ele poder realmente fazer com que sua história se torne algo imprevisível. Personagens como Kurapika, Meruem e Chrollo são importantes para não terem amarras na história, para você poder prosseguir ali com a trama de uma forma a não ficar preso totalmente em regras. Você prende ali um Leorio numa regra, você prende ali um Gon numa regra, pelo menos até então, você prende ali outros personagens em regras, naquilo que você consegue colocar. Mas os especialistas não. Os especialistas você coloca eles acima dessas regras. E assim você consegue criar um mundo cheio de expectativas na qual se torna algo imprevisível.
Por mais que você amarre os demais personagens, os especialistas eles movem a história de Hunter x Hunter. É por isso que a trama se torna algo completamente maluca quando nós temos Kurapika, Chrollo e até mesmo o Meruem na cena, quando a gente começa a ver essas ações desses personagens e a forma como isso é levantado. Então, além de enxergarmos esse conceito, é claro, né, de que existe essa teoria, porque, entre aspas, subjugar as pessoas que estão à sua volta, pelo menos os seus companheiros, alguém assim que esteja ali com alguma conexão com um personagem, pode fazer realmente com que a trama tenha algo muito maior, pois a gente percebe que os especialistas foram feitos para serem personagens que podem quebrar as regras.